Olá, muito bom dia Brasil, bom dia para todo mundo que já está em pé, pronto para mais uma semana de trabalho. Hoje é segunda-feira, dia 5 de março. Seja bem-vindo aqui ao SBT Notícias. Eu sou o Cássio Zeiman e te faço companhia até às 6 horas da manhã. Bom, gente, eu começo falando de uma confusão envolvendo um grupo de skatistas e o segurança de um posto de combustíveis na zona leste de São Paulo. A discussão terminou com a morte de um adolescente de apenas 17 anos. O repórter Marcelo Bittencourt tem mais detalhes. O crime aconteceu neste posto de combustível na noite de sábado, no bairro da Água Rasa, zona leste da capital paulista. Um grupo de jovens andava de skate no local, o que incomodou o segurança do posto. Os jovens se recusaram a deixar o posto quando teve início um bate-boca. Ao ver a cena, um rapaz, identificado como Marcos Tonholi Suco, de 17 anos, que também andava de skate, tentou apartar a briga. Foi quando o segurança sacou o revólver calibre 38 e disparou na direção do grupo. 2 tiros acertaram Marcos nas costas. O atirador fugiu. O resgate foi chamado, mas Marcos não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo do jovem foi velado durante toda a madrugada neste cemitério da Vila Alpina. O caso foi registrado na delegacia do bairro e será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A polícia ainda não tem pistas que possam levar ao assassino. De São Paulo, Marcelo Bittencourt para o SBT Notícias. Mais um jovem morto aí pela violência. Obrigado, Marcelo, pelas informações. E um crime brutal chocou a cidade de Itapetininga, no interior de São Paulo. Pai e mãe foram presos suspeitos de espancar e matar a própria filha de apenas 5 anos de idade. No velório de Emanuele Ágata da Silva, de 5 anos, comoção. O corpo da menina foi sepultado neste cemitério de Itapetininga. Segundo a polícia, ela era agredida pelo pai com permissão da mãe. Uma situação comum na vida da neta, de acordo com o avô. Diz que ela estava no banheiro tomando banho e ele chegava do serviço e pegava a cinta e Sem motivo? Sem motivo nenhum. Depois a menina pegava, saía do banheiro, ele tornava a bater na menina. Era sempre o pai? Sempre ele, porque ela não batia. Só que o duro dela, que é a mãe dela, da menina, o duro que ela encobria. A mãe da vítima acionou o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, depois que a menina teve convulsões na noite de sexta-feira. Ela contou que a criança tinha caído da cama. A equipe médica suspeitou dos hematomas no corpo da paciente e chamou a polícia. A menina deu entrada neste pronto-socorro com traumatismo craniano, depois foi transferida para um hospital de Sorocaba. De acordo com informações da Polícia Civil, os pais já haviam perdido a guarda a pedido do Conselho Tutelar. Mas a mãe recorreu da decisão e o juiz da Vara da Infância e Juventude voltou atrás. Os pais tiveram a prisão preventiva decretada. A polícia segue investigando o caso. E a polícia prendeu um serralheiro acusado de fabricar e vender armas para traficantes e facções criminosas. Foram os próprios vizinhos que o denunciaram, já que o suspeito não atendia os moradores e só trabalhava de portas fechadas. O material foi encontrado dentro da serralheria de Yuri Santos Silva, de 27 anos. De acordo com a Polícia Civil, o serralheiro é suspeito de produzir armas de fogo. No local, policiais encontraram ainda esta máquina, que seria para consertar revólveres e pistolas. Nós tínhamos um endereço dele, porém ele fez a mudança desse endereço e aí nós, em parceria com a Polícia Militar, nós conseguimos localizar o novo endereço dele, que nos proporcionou a busca e apreensão hoje e o encontro desse material. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, o serralheiro negou que os equipamentos fossem dele, mas a polícia descarta essa versão. Vizinhos achavam estranho o fato de o suspeito só trabalhar de portas fechadas. A operação tinha o objetivo de cumprir 7 mandados de busca e apreensão. Durante a ação, Renato Sulo Santos, de 28 anos, também foi preso. Ele seria o gerente do tráfico de Terra Vermelha e foi encontrado em casa. As armas usadas pelo suspeito seriam fornecidas por Yuri. Ainda segundo a Polícia Civil, há ainda uma grande suspeita de que todo o material produzido por Yuri seria fornecido para traficantes de todo o Espírito Santo. As investigações continuam. Vários indícios que levam a gente a crer e provavelmente a afirmar após a conclusão da perícia de que ele era o responsável pela confecção dessas armas.
4h28 e você vai ver agora um flagrante de assalto em plena luz do dia, registrado por câmeras de vigilância. Os moradores de Viana, no Espírito Santo, reclamam da insegurança. Muitos nem saem mais de casa com medo de ser a próxima vítima. O homem de 58 anos chega na marmoraria em que trabalha no bairro Arlindo Vilasque, em Viana. Nesse momento, um carro com 2 criminosos para, dá ré, um dos bandidos sai do veículo e aborda a vítima. Enquanto isso, o motorista, que está armado, fica dentro do carro fazendo ameaças. A vítima é obrigada a entregar a chave do carro dele e entrar na empresa. O criminoso rouba o veículo e foge. No momento eu atendi como cliente, mas na hora que eu vi que era um assalto, a adrenalina vai a mil, né? O que me abordou mesmo, não tinha nada não, mas o motorista estava armado. Pelo modelo seria uma pistola. O carro estava estacionado bem aqui nesse terreno baldio que fica ao lado do galpão da empresa. Ele foi roubado às 6h30 da manhã e só foi encontrado 4 horas depois em Campo Grande por causa do sistema de rastreamento do veículo. O filho da vítima é o dono da empresa e esse não foi o primeiro assalto sofrido por eles. De outubro até agora, a gente foi roubar 3 vezes. Aliás, vários comerciantes e moradores da região reclamam que tem sido alvo constante de criminosos. A minha esposa, há um tempo atrás, ela foi perseguida por um outro veículo, né, supostamente bandidos, que tentaram roubar o carro dela. Infelizmente, quem sofre é o povo que trabalha sério e que precisa todo dia ganhar o seu pão do dia a dia. O homem foi preso no Distrito Federal tentando instalar um equipamento que rouba envelopes de depósitos nos caixas eletrônicos. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem tenta colocar o equipamento conhecido como chupa-cabras na máquina. Funcionários do banco assistiram o vídeo em tempo real e acionaram a polícia. Tiago Aragão da Silva, de 30 anos, foi preso em flagrante. Ele tinha 2 mandados de prisão em aberto no Rio de Janeiro pelo mesmo crime. A polícia está investigando a participação dele em outros furtos a caixas eletrônicos. Uma tubulação de água estourou e causou transtornos a moradores da zona norte do Rio de Janeiro. Com a força da correnteza, uma cratera se abriu no asfalto e um veículo caiu no buraco. É tanto volume de água que o transtorno chegou na esquina da 28 de setembro com a rua Souza Franco. Daqui a gente consegue ver aonde a água está chegando, os carros não conseguem passar. Nós só conseguimos chegar até aqui porque o veículo do SBT é mais alto, porque o nível da água está chegando na metade dos carros. Para a gente andar aqui também só usando botas, e eu vou mostrar para vocês o porquê de todo esse transtorno. O caminho até lá é em meio a pedras e correntezas, e tudo isso aconteceu por causa do rompimento de uma tubulação da SEDAI que passa embaixo do asfalto. E olha só o resultado disso. Abriu-se uma enorme cratera no meio da rua e um veículo que passava exatamente na hora acabou caindo no buraco. Olha só o estado em que ficou o carro. 3 pessoas estavam aqui no veículo. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas ficou aí o prejuízo. O que vimos agora, o carro descer mais um pouco. Não sei se a gente está nem seguro aqui onde a gente está. A mulher do carona teve mais dificuldade para sair, porque a gente vê que o carro tombou para o lado do carona e olha só o estrago que ficou aqui no meio da rua. E a chegada dos bombeiros aqui é por conta do risco ainda de continuar rompendo o asfalto e esse buraco aumentar. Os técnicos da SEDAI desligaram a água e iniciaram a manobra para retirar a tubulação de carga e conter o vazamento, para aí sim começar os reparos. A gente chega para trabalhar e encontra um quadro desse, né? Fica difícil, né? É complicado. E criminosos fizeram arrastões dentro de 3 ônibus em Porto Alegre. Em todos os casos, os ladrões roubaram dinheiro e celulares dos passageiros, cobradores e motoristas. E depois foram embora como se nada tivesse acontecido. O ladrão de camisa roxa e boné entra no ônibus. Ele passa pelo corredor, vai até o cobrador e mostra a arma. É possível ver o funcionário entregando todo o dinheiro. Na sequência, o criminoso recolhe celulares e dinheiro dos passageiros. Depois, ele vai embora tranquilamente.
Neste outro vídeo, o assaltante de camisa verde e boné já entra no ônibus causando pânico. Ele mostra a arma e ameaça o motorista e os passageiros. O criminoso pega o dinheiro e vai embora. Segundo a polícia, este homem é procurado desde o ano passado. Agora veja este outro assalto a ônibus. Esse ladrão já foi identificado em vários assaltos agindo da mesma maneira. Ele entra na lotação e paga a passagem. Repare nessa bolsinha. É ali que esconde a arma. O bandido vai até o fundo do veículo, senta e rende os passageiros. Segundo a polícia, ele sempre usa a mesma bolsa em todos os assaltos. Até agora, ninguém foi preso. Agora o assunto é o Oscar 2018. Além dos filmes mais aclamados, os figurinos dos artistas roubaram a cena no tapete vermelho. As principais estrelas do cinema desfilaram pelo tapete vermelho do Teatro Dolby em Hollywood, com looks luxuosos e joias avaliadas em milhares de dólares. Os artistas não mediram esforços para brilhar na cerimônia. As referências ao movimento contra o assédio sexual Time's Up ficaram somente nos discursos. Ao contrário da premiação do Globo de Ouro, atrizes optaram por deixar o preto de lado e usaram muita cor. Os destaques ficaram para as atrizes Jane Fonda, com 80 anos, Viola Davis, Nicole Kidman e Lupita Nyong'o. Os principais vencedores foram 3 anúncios para um crime, com os prêmios de melhor ator coadjuvante e melhor atriz. Eu tô me tornando um esqueleto. A animação Viva a Vida é uma Festa, com 2 prêmios. O Destino de uma Nação, com os prêmios de melhor ator. E do nada vem um monstro e tira todos os sonhos. Ela também garante que, enquanto tiver forças, irá editar todos os trabalhos dela deixados para trás e vai postá-los. A mãe garante que a filha ia amar ver os vídeos postados. E sobre o caso da youtuber Isabelle, a justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réus os irmãos acusados de matar adolescente de apenas 14 anos. Everton e Cleverson têm no passado outros históricos de violência. Lesão corporal, ameaça e porte ilegal de arma. Esses foram os crimes relatados em um boletim de ocorrência registrado em maio de 2015. A vítima, um jovem de 17 anos. Entre os suspeitos, um nome chama a atenção: Everton Vargas, na época com 23 anos. O mesmo empresário Everton Vargas e o irmão Cleverson Vargas foram indiciados na semana passada por homicídio qualificado por motivo fútil. Os irmãos são suspeitos de matar com um tiro na cabeça a youtuber Isabelle Cristine dos Santos, de 14 anos, no litoral do estado. O crime, que chocou o país, aconteceu na madrugada do dia 14 de fevereiro. Eu não teria feito isso jamais, acertar uma pessoa. Como eu sou um cidadão de bem, ela também. Nunca tive nenhuma desavença, alguma coisa que tivesse relacionado à arma. Foi a primeira vez. Nunca tinha usado antes. Sempre de uma maneira segura. Na denúncia a Everton Vargas, o irmão Leandro Vargas e Fernando Camargo teriam espancado o menor de idade, além de ameaçá-lo de morte, disparando tiros para o alto. Segundo familiares da vítima, que têm medo de se identificar, o rapaz caiu em uma arapuca. Ele namorava a filha de Leandro, um relacionamento que nunca agradou a família Vargas. Na época, os vizinhos ouviram um disparo de arma de fogo e chamaram a polícia, acreditando que estivesse acontecendo um roubo à casa. Mas aqui no local, os policiais viram que tratava-se de uma briga em família. Dentro da casa foram apreendidas pela polícia uma carabina, uma espingarda e uma escopeta. Todas as armas estavam carregadas. A família do jovem tem certeza: ele só está vivo porque a polícia chegou até o local. A decisão de não levar essa história adiante foi por medo. Nunca tive nenhuma desavença, alguma coisa que tivesse relacionado à arma. Foi a primeira vez.
Um jovem de 22 anos foi assassinado dentro do bar da família na região de Francisco Morato. Arthur Guimarães estava trabalhando quando foi surpreendido por um homem armado. Segundo a polícia, o criminoso desceu de uma moto, entrou no estabelecimento e atirou em Arthur. 5 clientes estavam lá no momento do crime. Depois, o suspeito subiu na moto e fugiu. Até agora, ele não foi identificado. Arthur não tinha passagens pela polícia e agora o caso está sendo investigado pela polícia. E 4 menores de idade ficaram feridos durante uma perseguição policial neste domingo no Rio de Janeiro. Eles são suspeitos de roubar 2 carros em bairros da zona sul da cidade. Tomaram o carro de assalto, mandaram descer, com essa brutalidade toda que já tem aqui no Rio, que a gente sabe como é que é, né? Estavam violentos. Com certeza, né? Thalisson foi a primeira vítima do grupo. Ele estava neste carro que foi levado por 4 homens armados. Eu estava na Vila dos Paraíbas. Roubaram meu carro lá e depois me disseram que o carro foi encontrado aqui pro lado da Zona Sul. Só que já tinham largado meu carro e assaltado um outro. Os bandidos seguiram por vários bairros da Zona Norte até chegar aqui na Zona Sul da cidade. Os criminosos iniciaram uma sequência de assaltos em Botafogo e Copacabana. Em Ipanema, a situação foi ainda pior. Eles roubaram o carro de uma mulher que tinha acabado de sair de uma festa. A vítima acionou os policiais militares que faziam um patrulhamento de rotina. Houve perseguição em troca de tiros até este ponto da lagoa. Um dos criminosos foi baleado e levado para o hospital da região. Outros 2 assaltantes também foram baleados e um sofreu escoriações. Na porta da delegacia, a vítima revela como os bandidos agiram. Eles renderam a gente, levaram o carro e os policiais fizeram o trabalho dele, mas mais do que certo, parabéns para eles. E eles deram bastante tiro porque o carro era blindado, eles fizeram exatamente o que eles tinham que fazer. O carro dela foi recuperado. O veículo blindado estava com várias marcas de tiros. Pelo menos 20 munições atingiram o carro. Os 4 criminosos foram levados para a delegacia de Copacabana, onde o caso foi registrado. Todos são menores de idade e moravam na favela Rato Molhado, uma das comunidades controladas por traficantes na zona norte do Rio. E tragédia em São Paulo. Uma camareira morreu atropelada em frente ao hotel onde trabalhava em um bairro nobre da cidade. Era o segundo dia de trabalho de Nilza Gomes Machado, de 48 anos, neste hotel que fica na rua Oscar Freire. Ela estava indo para casa quando foi atingida por um carro desgovernado que invadiu a calçada e atingiu a mulher na rampa da garagem. A camareira sofreu ferimentos graves, foi socorrida e morreu no Hospital das Clínicas. Quem dirigiu o carro era uma médica que passou mal e foi atendida pelos bombeiros. Ela disse à polícia que estava com problemas na perna. O caso será investigado. O ex-superintendente de investigações criminais do Maranhão e o ex-subchefe da Casa Militar foram presos durante uma operação de combate à corrupção. A polícia descobriu o envolvimento deles em um contrabando de mercadorias, como uísque e também cigarros. O novo galpão fica na Matinha do Rio Grande, ao lado da BR-135. O anúncio, como se o espaço estivesse disponível para ser alugado, segundo a polícia, era uma tentativa de não chamar atenção. De acordo com os moradores da região que não quiseram gravar a entrevista, durante a noite era comum ver caminhões descarregando mercadorias no local. Este espaço, segundo a polícia, é 10 vezes maior do que o primeiro, encontrado no último dia 21. Aqui a quantidade de caixas de cigarro e uísque impressiona. Segundo o secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, uma arma também foi apreendida e novos suspeitos foram identificados. O local foi encontrado poucas horas depois da prisão do ex-superintendente da Superintendência de Investigações Criminais SEIC, Tiago Bardal, e do advogado Ricardo Belo. A ação faz parte da Operação Combate à Corrupção. Os materiais contrabandeados apreendidos na primeira operação foram avaliados em 16 milhões de reais. Entre as mercadorias, além de uísque e cigarro, havia muitas armas e veículos. 4 horas 43 minutos, faz neste momento 22 graus aqui em São Paulo, máxima de 29 e previsão de chuva para a tarde. Bom, gente, seguindo aqui com a SBT Notícias, a Justiça bloqueou 2 milhões de reais em doações para a campanha Ame Jonatas. Na última semana, a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa dos pais da criança e encontrou produtos de luxo. Eles são suspeitos de uso indevido do dinheiro arrecadado.
De acordo com a delegada, pelo menos 3 pessoas registraram boletins de ocorrência dizendo terem sido intimidados por Renato Openkoski, pai da criança, após pedirem declaração do uso dos recursos. A polícia começou então uma investigação